é muito válido a gente também aprofundar aqui uma discussão até que ponto é interessante para a gente continuar sabendo desse caso, porque a gente sempre vai ficar cada vez mais assustado com as informações e qual é o objetivo final disso, né? Essa é uma boa pergunta para você que está acompanhando aqui o Splash Show comentar, porque a cada dia tem um capítulo novo. E a gente vai se assustando com a quantidade de informação nova que vai se descobrindo, né? Desde preconceito agora religioso, que é o que a gente viu, né? A mãe da Larissa Manoela rindo da situação, a gente vai entrar nesse assunto já já, desde até mesmo a própria Larissa Manoela, que decidiu ficar calada agora, não render mais o assunto, já disse por meio dos advogados que tudo que ela precisava falar, ela já disse na entrevista do Fantástico, então ela não vai mais dar mais nenhum detalhe a respeito dessa história, mas tudo é muito assustador. Você não acha, Leão? Eu acho assustador, porque mexe com o Brasil, com o inconsciente brasileiro todo, né? Porque é a relação pai e filha, né? Mãe e filha, quer dizer, é uma relação muito complicada. E as pessoas sempre pensam no genérico, porque os pais, né, aquilo que eu falei semana passada, os pais sempre querem o melhor para os seus filhos, a pais e pais. A gente já viu aí a história do pai que não era nem tão bom marido e tal, né? E além disso, o tapa na boca que quebrou o dente da menina e a resposta que ela daria outro tapa e quebraria outro dente se fosse necessário. E é engraçado, hoje nós estamos pensando isso, que essa senhora é pedagoga, né? O que se espera de uma pedagoga? Que saiba lidar com crianças e com adolescentes, enfim, e com os filhos, né? Então é mais assustador ainda. Porque se fosse uma pessoa extremamente ignorante, que não teve chance de estudar e tal, você até fala assim, falta de informação e tal. Mas no caso dessa senhora, não, ela tem as informações todas, né? E tem a história aí da coisa religiosa que eu falei que beira o crime por causa disso, porque hoje em dia isso é crime, né? Claro que ela não falou isso em público, né? Veio agora à tona, mas ela dizer que não passaria o Natal na casa daquela família macumbeira, né? É um preconceito terrível, né? É no mínimo um preconceito terrível, né? Então, acho complicado. Hoje, na televisão de manhã, nós entrevistamos uma advogada e ela estava dizendo que nunca poderia ter feito do jeito que fez, abrir uma firma e tal. O dinheiro todo teria que ir para a conta da Larissa, ser administrada por eles poderiam tirar o pagamento deles, que seriam uns 30%, esse é o de praxe, né? Mas não de repente, fazer aquele que eles fizeram, aquele contrato maluco de 33, 33, 33, e aquilo não podia ser feito de jeito nenhum. Além disso, se comprar imóveis, se os 18 milhões estão em imóveis, esses imóveis teriam que ser alugados e o rendimento, né, seria para Larissa, né? E para pagar as coisas dela do dia a dia e tal, para a vida dela, né? Enfim, é uma coisa bem complicada porque envolve justiça, envolve bom senso, né? Uma série de coisas e mexe com o imaginário brasileiro todo, porque vem à tona essa coisa, como é que é criar um filho, né? Quer dizer, desse jeito, quer dizer, dando porrada no dente, né? Complicado. Alô? Desculpa, gente. Passou uma ambulância aqui para não atrapalhar a fala do Leão. Eu tirei o áudio aqui para não ter essa distração aí para vocês. Peço perdão. Mas olha só, aproveitando isso que o Leão falou, tá começando a circular também fotos antigas da Larissa Manoela com o dente quebrado, né? Eu não sei se a nossa equipe tem aí essa foto, mas eu vou encaminhar essa foto
para a técnica aqui, para a gente poder usar, porque de fato, o Isvá vai colocar para vocês aí já já, é uma foto, uma imagem que assusta, tá? É uma imagem da época, foi bem próxima ali da semana em que a Larissa teria se machucado, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? A gente tem outros pontos para a gente poder abordar aqui, e como você já sabe, o Splash Show de terça-feira, ele é especial, ele é analítico, a gente opina muito, mas a gente organiza toda a história para você. Então, vamos começar com o que a gente tem de novo, de informação atual. Agora eu vou pedir que você compartilhe muito o link dessa live. Agora é a hora de você pegar, aqui embaixo, clicar, mandar no grupo da família, mandar pra tua tia fofoqueira, pra tua prima, manda pra todo mundo. Porque agora nós temos uma informação exclusiva, Leão Lobo, mas exclusiva nossa aqui de Splash. É uma matéria do nosso maravilhoso Lucas Pazin. Presta atenção. Família macumbeira. A mensagem da mãe de Lara e Manuela após xingar a filha. Apuração do Lucas Pazin, matéria exclusiva, traz pra gente um print chocante, completo. O Fantástico exibiu na noite desse domingo mais um trecho da entrevista com a Larissa Manoela sobre a briga dos pais. Um dos detalhes foi... foi a conversa da atriz com a mãe na noite de Natal em 2022. Silvana diz para a filha conhecê-la. No entanto, Lucas Pazin, com exclusividade, apresenta o restante da conversa de mãe e filha, em que um assunto é trazido à tona: a religião de André Luiz Frambá e da sua própria família. Após dizer, você fez as suas escolhas e eu também, Silvana, 5 minutos depois, presta atenção, volta a conversar com a filha e manda a seguinte mensagem que a gente está vendo aqui na tela agora. Vamos ver o print aí completo para a gente poder entender. Olha lá. Esqueci de te desejar. Ó, 23h38 foi até aí que o Fantástico cortou o print. O Fantástico não quis aprofundar a discussão. E aí depois colocou: esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. KKKKKKK. 22h43. 5 minutos, portanto, depois, a mãe da Larissa Manoela vem com algo mais pesado: preconceito religioso. Segundo fontes de Pazin, Larissa Manoela tem o pai evangélico e a mãe católica. Ela estudou na infância em um colégio adventista, mantido e orientado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e em conversas com Larissa, os pais demonstravam sim um incômodo com a religião do André. O ator e a família seguem o espiritismo com ensinamentos de Allan Kardec. Abre aspas. Qualquer coisa que saísse do que eles dominavam e desejavam para a filha não prestava. Depois que a Larissa teve o apoio de André, tudo nele passou a ser ruim, inclusive a religião, afirma uma pessoa próxima de Larissa Manoela. Ainda de acordo com fontes da coluna do nosso colunista Lucas Pazin, o Fantástico optou por não exibir a última fala de Silvana na intenção de não entrar na questão do relacionamento familiar e levantar outras pautas que não tivessem relação com a briga pelo dinheiro, porque é isso que o VT inicial do Fantástico traz pra gente, a questão financeira. Isso foi norteado durante toda a matéria. O Fantástico queria se ater a isso, tá? É como eles, né, se defendem aí. A coluna procurou André Luiz Frambá e Larissa Manoela para comentarem sobre o trecho cortado do Fantástico, mas a assessoria dos atores enviou a seguinte nota. Presta atenção. Tudo o que havia para ser comentado está exposto nas entrevistas da atriz Larissa Manoela, da advogada do caso, Patrícia Proetti, e dos comunicados divulgados na semana passada. Fecha aspas. Silvana e Gilberto também foram procurados pelo Lucas Pazin. Além de contato direto, Pazin buscou o contato com o advogado que representa o casal, mas até o momento da publicação da reportagem aqui em Splash Wall, não retornaram. A comunicação da Globo também foi questionada sobre o motivo de terem cortado o trecho do Fantástico, mas isso também não teve resposta na coluna do Pazin. Ou seja, Leão, aqui a situação pesou mais. Aí tem várias coisas, né? Primeiro, é tão preconceituosa a fala, porque ela diz assim, essa família é macumbeira. Primeiro, que macumba é o tambor, né? Então, não é a religião, né? E eles, como você disse, eles são espíritas de mesa branca, como a gente fala, e seguem Allan Kardec, né? Eu trabalhei num grupo espírita, e então eu tive
um grupo de teatro, né, uma companhia de teatro. E eles seguiam Allan Kardec. Eu tive a oportunidade de ler o Evangelho segundo o Allan Kardec e tal. Então, mas é chamada aquela religião de mesa branca, não tem nada a ver com macumba, né? Não tem nada a ver com bater tambor, nada disso, né? Então você vê que é muito preconceito, assim, num grau, né? E hoje isso é quase um crime, né? Porque você não pode colocar esse tipo claro que ela botou isso para a filha dela em particular e tal, mas se ela fosse publicamente, seria um crime mesmo, né? Mas aí, no caso, foi uma coisa pessoal dela com a filha e tal. Então, não se configura como crime, mas é uma coisa muito, preconceito muito grande. E uma outra questão é justamente por que a Globo cortou essa fala, né? É para pensar também, para pensar em casa, como a gente fala. Por que a Globo teria cortado essa parte? Tem algum interesse por trás disso? Né? É isso. Concordo. Eu acho que essa reflexão que o Leão faz é mega importante para a gente poder ter essa visão, que esse assunto ele é muito complicado e delicado da gente opinar. Até a gente que está fazendo esse papel aqui. Por isso que eu vou sempre pedir para você que está chegando aqui agora, compartilhe a live, deixa o like, se inscreva. A gente está aqui fazendo esse trabalho de analisar e te trazer os pontos principais daquilo que você talvez não tenha percebido. Preconceito religioso é algo muito sério. Eu acho que o Fantástico, quando ele deixou de lado essa história, é porque ele não queria, talvez, aumentar ainda mais a carga de críticas que os pais já estão recebendo. Por quê? Porque essa matéria do Fantástico, a segunda parte, já é de conhecimento de toda a equipe do programa, como a história foi consumida nas redes sociais, foi consumida aqui na internet, né? Então, a partir do momento que o Fantástico sabe o impacto que a matéria teve, eles começam a ter mais responsabilidade sobre aquilo que eles vão exibir nessa segunda parte. Isso é indiscutível. Então, cortar esse trecho foi talvez uma intenção ali da Globo de não aumentar tanto a carga negativa, ou a carga pesada que viria em cima da mãe, né, que talvez seja a principal figura ali central das críticas nas últimas semanas, né? Eu mesmo fui uma das pessoas que eu falei, isso pra mim não é mãe, não dá pra chamar isso de mãe, me desculpa, né? A mãe é que impare, né, e tal, traz o filho ao mundo. Isso é uma questão que, na minha concepção, nesse assunto, é puramente física. Porque se fosse realmente... pode falar. Normalmente você fala assim, pai é quem cria, né? É verdade. Mas também precisa saber como cria, né? Perfeito. Porque dando porrada na boca, quebrando o dente e falando não sou sua mãe, vá a merda, não é uma boa, ainda mais se levamos em conta que é uma pedagoga, estamos falando de uma pedagoga, uma pessoa que estudou para cuidar de crianças e adolescentes, né? Então é complicado. O que deixa a gente ainda mais assustado. O que deixa a gente ainda mais assustado, né, Leão? O que deixa a gente ainda mais assustado é toda essa informação aí. Olha, é o seguinte, vamos avançar aqui, a gente tem mais informações, volta a pedir você para deixar o like, a gente tá pedindo os likes aqui várias vezes, que vocês não estão clicando no joinha aqui, clica no xizinho no chat ao vivo, deixa o gostei, se inscreva no canal de Splash para você não perder nenhum lance no chat ao vivo e deixar o seu gostei. Agora, o que é mais importante nessa história também, eu acho, é destacar que não tem como comparar. É incomparável Fantástico e Fofocalizando. Fantástico é uma revista eletrônica, Fofocalizando é um programa de fofoca e entretenimento. Tem um pingo ali, um pezinho no jornalismo, mas sempre foi mais focado em falar da vida alheia. A Cris Flores é uma jornalista muito competente, né? Mas ela não costuma fazer o papel que ela fez nessa entrevista, de ir até o local, da casa da pessoa, e fazer perguntas muito incisivas, como ela fez em boa parte do tempo da entrevista. Talvez tenha faltado ali, pra gente que está acompanhando, um pouco mais de imparcialidade. A Cris, na minha opinião, ela recebeu a maior quantidade de críticas, não foi pela entrevista, foi por como o SBT
decidiu conduzir esse material. E aí é a hora que a gente compara Globo e SBT. Então, eu digo que a Cris, ela foi muito criticada pelo um erro do SBT. O SBT errou acertando, porque conseguiu um furo, né? Que é a fala da mãe, como contraponto e resposta ao que o Fantástico apresentou, mas errou ao colocar isso, por exemplo, no Domingo Legal. Só o nome já deixa a gente assim completamente espantado, porque Fantástico, Domingo Legal, existe um abismo gigantesco aí. Domingo Legal é um programa de entretenimento, de diversão, não tem nada a ver com o clima que o programa geralmente sempre entrega, né? Então, quando eles colocam trechos da entrevista para poder fazer tipo um trampolim para o programa de segunda, que é o que de fato iria abordar o assunto, eles erram ao colocar a Cris Flores para opinar sobre o trabalho que ela tinha acabado de executar. Ela teve que fazer comentários que eram totalmente dispensáveis que ela fizesse e que puxaram muito mais críticas a ela do que críticas, por exemplo, ao que era respondido para a mãe naquele momento. Eu tô falando isso porque eu tava nas redes sociais, tava lá no X, lá no Twitter e tal, e aí eu vi que a maior quantidade de comentários que surgia era o nome da mãe da Larissa Manoela e Cris Flores. Então, assim, o fato dela ter comentado a entrevista, eu acho que a gente precisa entender que é mãe e filha, essa dor de ficar uma longe da outra e tal. Esses comentários nortearam ali o olhar do público para um sentimento que depois, quando o Fantástico veio com a matéria, com a mãe mandando a filha ir naquele lugar, e agora essa história também que a gente já vai entrar da mãe ter críticas aí, um preconceito religioso contra a família do noivo da Larissa Manoela, isso tudo se agrava muito mais. Até a própria Cris Flores foi lá e apagou a chamada lá, o vídeo que estava no Domingo Legal no perfil dela. Porque eu acho que até a própria entendeu que não foi benéfico ela ter feito comentário sobre esse assunto. Porque nesse caso, Leão, não sei se você concorda, é totalmente dispensável que as partes que estão entrevistando opinem. Não há necessidade. Por isso que eu falei que existe um abismo do Fantástico da TV Globo. A Renata Capucci, que também é mãe, Cris Flores, que também é mãe, tiveram posturas totalmente diferentes. Porque há uma preocupação da Globo em preservar, por exemplo, o papel do entrevistador, o papel da jornalista. A gente não viu o nome da Renata Capucci virar assunto nas redes sociais. Então é onde eu acho que o SBT sacaneou. O SBT sacaneou a Cris Flores, porque deixou ela numa situação desconfortável, levando ela para o palco do Domingo Legal para comentar a própria entrevista. Você não acha, não, Léo? E há uma coisa muito mais grave por trás, né? É exatamente isso. Como eu falei, até a própria expressão da Cris, claro que ela estava orientada para fazer desse jeito, a matéria do SBT parecia assim, toda dirigida, né? Toda trabalhada para emocionar e para mostrar o lado dos pais e tal, comprar esse lado dos pais, né? E já a isenção lá da Renata Capucci no Fantástico ao entrevistar a Larissa. É completamente diferente. E isso cria, tem uma coisa que está no ar, né? Não sei se, que já vem desde, vamos dizer, politicamente, vamos dizer assim, né? De que a Globo destrói a família, né? É uma coisa que se fala sem falar, né? Mas está aí na cabeça de muita gente, né? De que a Globo é uma emissora que nas suas novelas, que nas suas coisas, destrói a família e que o SBT é a emissora da família e outras também são emissoras da família e tal. Quer dizer, uma coisa... Quer dizer, o jornalismo é o jornalismo, né? Não existe isso. Então, essa postura, primeiro que se criou uma divisão, como se o SBT fosse tomar uma posição e a Globo tivesse tomado outra. A Globo fez jornalismo, eu não estou aqui defendendo a Globo, mas a Globo fez jornalismo. Aí o que o SBT fez foi uma tomada de posição contra uma suposta posição da Globo, né? Então, isso é muito sério, porque mexe com toda a opinião brasileira, né? Com a cabeça de todos os brasileiros. É como se reforçasse um preconceito que vem se formando de um tempo para cá
com todas as minhas críticas ao jornalismo da Globo, que de vez em quando, em momentos políticos, resvala para um lado que não tem nada a ver e tal. Mas, nesse momento, quer dizer, a Globo tomou uma postura jornalística. Então, estou aqui defendendo mesmo a postura da Globo e, de certa forma, criticando o SBT, que eu adoro, que é uma casa que eu trabalhei, que eu trabalho sempre que é possível e tal, mas que divide mesmo, né? Então, cria um pensamento genérico, né, de que a Globo é meio vilã da família, essa coisa toda. E reforça isso, que eu acho muito ruim, né? É isso. Olha, Espero que todo mundo tenha entendido. Eu concordo, eu acho importante isso que você falou, Leão, porque todas as emissoras podem cometer erros e equívocos, né? Tá no caminho, no processo, né? Eu acho que a matéria do Fantástico, a primeira da Larissa Manoela, por exemplo, falhou em não ter colocado um lado de um advogado, né? E aí corrigiu isso na segunda entrevista, na segunda parte. Tinha que ter um advogado falando ali naquela matéria. Do ponto de vista jornalístico, o advogado daria embasamento, traduziria pra gente tudo aquilo que a gente estava vendo durante os contratos, os prints que eram exibidos. Então foi uma falha, deixaram muito a Larissa falar e pouco os advogados explicarem o que ela estava falando, né? Só mostravam as provas, o que é uma característica do Fantástico. Todas as reportagens especiais ali deles, eles costumam colocar ali, né, pra gente Isvá, você consegue só desligar o microfone aí? Tem algum retorno voltando aí? Perfeito, obrigado, Isvá. E aí, o que acontece? A matéria do Fantástico conseguiu dar pra gente ali uma sensação de que faltava alguma coisa. E aí, na segunda, entregaram, né? Na segunda, eles arremataram com chave de ouro. Ontem eu tava na internet com os amigos falando que eu achava que a matéria do Fantástico não ia ter uma segunda parte. Mas quando ela percebeu que poderia ter uma resposta dos pais, já que eles tinham falado com a Mônica Bergamo da Folha, já tinham ensaiado alguma coisa com a SBT e tal, o Fantástico já estava com essa bala na agulha para soltar essa segunda parte da entrevista com materiais inéditos. Não houve uma nova entrevista. Quem estava assistindo percebeu, ela estava com a mesma roupa. Eles só exploraram novos trechos, né, Leão? E você percebe que há uma má intenção de um lado, que é assim, primeiro procurar a Mônica Bergamo, que é uma grande jornalista, que é uma pessoa de muita credibilidade, né? Depois a Cris Flores, que também é uma grande jornalista, uma pessoa de credibilidade, o SBT, que é a casa onde a Larissa cresceu, foi formada como artista e tal. Então, você percebe que há uma intenção nisso, né? E a mãe dela sempre, acho que a grande sacanagem está nisso, quando ela diz assim: eu poderia destruir a carreira da minha filha se eu mostrasse as provas que eu tenho. Então eu prefiro não mostrar. Só que a Larissa, talvez até ingenuamente, mostrou as provas todas. As falas, a história do milho, a conversa com a mãe, agora veio mais essa história do dente, essa história, quer dizer, são coisas que são aí comprovadas, né? Então, fica meio até, como vou dizer, mal intencionado mesmo essa história de dizer assim: eu poderia destruir a carreira dela, né, se eu dissesse as coisas que eu sei, só que não diz, né? Então, isso mostra a diferença dos dois lados, né? Não estou defendendo aqui a Larissa Manoela, não sou advogado dela, não tenho, conheci tanto os pais quanto ela ao mesmo tempo, né? Mas é preciso perceber essas nuances, né? Porque às vezes uma mesma notícia, dependendo do ângulo como é dado, muda tudo, né? Então é importante a gente esmiuçar e entender isso. Quer dizer, a Larissa em nenhum momento falou mal dos pais, ela contou o que aconteceu, né? Mas ela sempre repetia: vai ser sempre minha mãe, vai ser sempre meu pai, eu sempre vou amá-los e tal. Já a mãe, apesar dessa coisa chorosa, triste e tal, tem uma coisa de rancor ali, né?
tudo bem, a gente pode até entender, ela não queria esse namoro da Larissa, por isso ela está assim. Mas isso não justifica. Quer dizer, ela não deixa de ser mãe da Larissa porque a Larissa está namorando uma pessoa que ela não quer. Né? Então, essa colocação da mãe é que me intriga, me deixa achando que tem uma má intenção. Né? Não sei, Perfeito. Eu ainda quero. Desculpa, Leão. Eu ainda quero falar, voltar aqui, vou pedir pra Aninha colocar aqui no nosso roteiro, que eu ainda quero falar mais sobre o noivo, tá? Eu acho que é importante a gente falar sobre o noivo, porque o noivo, ele. Vou até colocar aqui.